Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica ativacional para abençoar o seu dia, a sua vida, sua casa, sua família. E eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração. Te fortalecerá, te guiará, proverá sobre a sua vida. Então eu declaro sobre o seu dia uma presença de Deus abundante sobre a sua vida. Uma presença de Deus abundante sobre a sua casa. Que você possa sentir o Espírito Santo bem pertinho de você. Que você também nesse dia venha crescer, venha prosperar, venha fazer bons negócios, venha conectar com ótimas pessoas, venha levar Jesus para outras pessoas, que hoje seja um dia de você falar do amor de Deus para outras pessoas. Que hoje você, na sua família, na sua casa, seja muito abençoado, seja muito fortalecido. Que você comece o seu dia lembrando que você é um filho, uma filha de Deus, chamado por Ele para poder crescer e dar muito fruto. Que você possa hoje, através da palavra de Deus, receber o alimento que você precisa. Para mim é uma alegria, como todas as manhãs, estar aqui com vocês. E hoje é o melhor dia da nossa vida. Diga comigo assim, ó, hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da sua vida porque hoje é um presente que Deus te deu. Hoje é esse presente que Deus nos deu. Pode guardar isso no seu coração. Eu não estou falando isso aí para te animar. Eu estou falando isso porque isso é a verdade, é o que Deus pensa ao seu respeito. É isso sim que nós viveremos e buscaremos hoje nesse dia. Mais de Deus, em nome de Jesus. Então diga aí, ó, diga comigo, talvez fique longa a frase, não dá para você escrever, mas diga comigo aí, com a tua família, às vezes você está aí com a tua família. Diga comigo assim, hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é dia de milagres. Isso eu declaro sobre você que tem lutado contra uma enfermidade, precisa de um milagre. Eu declaro, hoje é um dia de milagres. Para você também que hoje precisa de direcionamento, eu declaro sobre você, hoje é um dia de milagres. Para você que hoje precisa realizar bons negócios para o sustento da sua família, para a prosperidade da sua casa, diga comigo, hoje é um dia do meu milagre, em nome de Jesus. É o melhor dia da nossa vida. Eu vi aqui alguns bom dias, pessoas conhecidas já, alguns novos também dando bom dia. Sempre tem pessoas novas aí participando com a gente do devocional, é sempre uma alegria receber você aqui junto com a gente. Então as pessoas que eu estou vendo aqui, eu já vou dar um bom dia para você. E aí vamos fazer aquele esqueminha de sempre, né? Você pode dar um bom dia, lógico, mas se você puder, coloca aqui o nome da sua cidade. Eu vou dar um bom dia para você. Bom dia, Luana, bom dia, Isabel, bom dia, Thaís, Marli, bom dia, Anderson, bom dia, Sônia, bom dia, Neide, bom dia, Américo, bom dia, Neuci, bom dia, Leo, bom dia, Cleide, bom dia, Sônia, bom dia, Adriana, bom dia, Jocely, bom dia, Rodrigo, bom dia, Márcia, bom dia, Simone, bom dia, Maria, bom dia, Grazi, bom dia, Regina, bom dia, Amanda, bom dia, Vanessa, bom dia, Joyce, bom dia a todos vocês. Aí, ó, quanta gente boa, diversos lugares, de diversos estados, né, estão aqui junto conosco, né, nesse tempo de bênção, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó, com 92 pessoas ao vivo. Glória a Deus pela vida de vocês. E aí, é claro, com certeza essa palavra vai ser bênção na sua vida. Então faz o seguinte, além de você ficar aqui
Você tem 24 horas do seu dia. Você vai gastar aqui 20, 30 minutos aí fazendo as suas coisas, prestando atenção, vai fazer diferença no seu dia. E além disso, eu vou pedir para você compartilha esse devocional agora com outras pessoas. Compartilha com outras pessoas, manda aí para umas 20, 30 pessoas. Alcança aí as pessoas que estão próximas de você, seus amigos, filhos, familiares, né, conhecidos, amigos de trabalho. Se você tem essa habilidade, pega lá o link do nosso grupo do WhatsApp, manda lá no grupo dos amigos, grupo do trabalho, grupo da família, e alguém com certeza responderá ao seu convite. Comecei a semana falando das batalhas da mente. Quem participou aí na segunda-feira, quem não participou, está disponível tanto aqui no Instagram quanto no YouTube para você assistir. Ontem eu falei um pouco mais sobre a palavra de Deus. Disse para você que uma das maneiras de nós vencermos as batalhas da nossa mente é através da palavra de Deus. A palavra é a luz para os nossos passos, né? A palavra é aquela que nos guia, nos direciona, nos mostra o caminho, nos ajuda, nos nutre, nos alimenta. E hoje eu quero falar com você sobre a oração, porque nós precisamos vencer essa batalha dentro da nossa mente. Desculpa. A nossa mente está sendo bombardeada a todos os momentos, né? Você tem um monte de informações, você tem um monte de provocações, você tem um monte de tentações, há vícios, há circunstâncias, há tristezas, né? Há pressões que vão vindo sobre nós e vão dificultando a nossa vida. Isso tudo aqui, ó, dentro da nossa mente. Então nós precisamos, além de blindar a nossa mente, nós precisamos nutrir a nossa mente com aquilo que fará bem para ela, com aquilo que fará bem para o funcionamento da nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha. É o campo de batalha onde o inimigo quer fazer de tudo para que você possa ter uma vida desestabilizada, para que você possa ter uma vida perturbada, para que você possa ter inquietações constantes no seu coração e não viver em paz. E eu quero que fique claro para você, as inquietações fazem parte da vida, as pressões fazem parte da vida. Mas quando você está cheio da palavra, você está no lugar de oração, mesmo que você esteja no meio de uma tempestade, de uma tormenta, de uma tempestade, de um deserto, você encontrará paz dentro de você. Porque a paz é a presença de Deus, é o próprio Jesus que habita no nosso coração. Então, mesmo que você esteja enfrentando uma tempestade, quando você coloca em prática isso que eu estou falando para você, isso é para mim e para você essa palavra. Você consegue encontrar paz mesmo no meio da tempestade. Nós podemos ter paz mesmo no meio da tempestade. E hoje eu quero ensinar para você um pouco sobre a oração. Tem alguns textos que a gente vai ler. O primeiro texto é Marcos capítulo 1, versículo 35. Desculpa aí, pessoal, deu uma enroscada aqui na garganta, me perdoa. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Bom dia para quem chegou aí. Que bênção. Que bênção, vamos lá. Aqui a Mária está falando, pastor, por que Deus está permitindo tantos inocentes morressem nessa guerra? Ô Mari, o nosso mundo está sujeito ao pecado. Essa questão do pecado, quem colocou no mundo não foi Deus. Quem colocou no mundo foi o ser humano, através da desobediência. Então, a morte do inocente, a morte daquele que é o injusto, também o inimigo, isso tudo é fruto do pecado. E isso tudo não vai passar aqui nessa terra, isso vai ficar aqui dessa terra, faz parte da desobediência, da maldade do ser humano. Não é Deus quem está matando os inocentes.
É o ser humano com um coração repleto de demônios que estão matando essas crianças, mulheres. Não é Deus, isso não está na conta de Deus. Deus entregou o seu próprio Filho em amor a essa humanidade decaída, para que ela possa voltar. Agora, eu jamais faria isso, você jamais faria isso. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Então essa situação, né, é a pergunta de muitos quando passam por isso e quando vê isso. Não é Deus. Eu não sou advogado de Deus, mas não é Deus quem está fazendo isso. Não é Deus quem está permitindo isso. É a liberdade que Ele deu ao ser humano, que é um presente. Mas o ser humano, ele pode escolher fazer o bem ou o mal. Infelizmente, né, esse grupo terrorista tem escolhido fazer o mal. E às vezes nós mesmos também temos escolhido fazer o mal. Às vezes a nós mesmos ou até a alguém. Então nós precisamos evangelizar, levar a palavra de Deus o máximo que a gente puder. Porque Jesus está às portas. Agora no céu não entrará o assassino. No céu não entrará o pecado, não entrará a mentira, não entrará a maldade. No céu não entrará, essas situações não entrará mais no céu. Lá estarão os redimidos. É por isso que eu e você precisamos entregar nosso coração a Jesus e ter a certeza e a convicção disso. Uma hora eu posso falar mais sobre isso, tá? É importante. Eu acho que esse é um assunto extremamente importante para ser ensinado nesse tempo. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim: vou falar sobre a vida de oração de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, olhando para a vida de Jesus, a gente vê aqui uma situação interessante. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de sua casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele saiu de casa, ele foi para um lugar deserto e era de madrugada. Ele foi ter um tempo de oração. A oração, ela é essa conexão com Deus. E a oração, ela não é só o fato de você se isolar ou você estar num grupo orando. Tem orações coletivas, a gente faz orações juntos aqui, coletivas. Tem oração solitária que você faz sozinho, né? Tem oração, Marcos capítulo 1, 35. Tá? Coloca aí para nós alguém, para eu fixar aqui. Pronto, Simone, obrigado. As duas irmãs ali foram rapidinhas. Então a oração faz parte da vida do cristão. E a oração, ela nos ajuda até colocar em ordem a nossa mente. Quando a gente está orando, imagina assim, ó, se você pudesse ver isso. Você está orando, está acontecendo um fluxo do céu para a terra. O Espírito de Deus está levando a sua oração ao Pai e o Pai está respondendo a sua oração. Isso vai colocando ordem dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Então é uma maneira a gente encontra prazer também na oração. A gente oxigena, vamos dizer assim, a gente oxigena a nossa mente quando a gente está orando. Eu vejo até pessoas que não são cristãs falando de momentos como esses, né? No mundo chama lá meditação. Eles chamam de meditação. Não é a oração cristã, é a meditação. Existe a meditação cristã. As pessoas, a diferença é a seguinte: a meditação do mundo você esvazia a sua mente. Isso é um perigo, você ficar com a mente vazia. Na meditação cristã, nesse tempo de oração, você esvazia a mente, coloca no altar do Senhor. Você tem aquele momento especial com Deus. Você esvazia a mente. Estou falando de um tipo de oração, mas você enche ele com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Então Jesus se retirava para orar, e ele orava ali sozinho, intercedia, clamava, falava com o Pai, apresentava: Pai, hoje o que eu vou ter diante de mim? Pai, meus discípulos, Senhor, está aqui nas tuas mãos. As preocupações que surgem da nossa vida, temos que aprender a colocar isso diante de Deus.
Já mostrei para vocês algumas vezes, né? Eu não estou com a minha agenda aqui agora. Eu fiz no começo do ano um tamanho assim, de um cartaz assim, com todos os meus motivos de oração principal. Eu decorei eles no meu coração, de tanto que eu orei por eles. Eu orando, declarando, profetizando, apresentando a Deus. As inquietações, não se engane, né, que a pessoa pensa, mas se eu cada vez que eu estiver mais firme com Deus, eu não vou ter inquietações. Claro que você vai ter inquietações. Claro que você vai ter problemas. Claro que você vai enfrentar enfermidades, dificuldades. Todos nós enfrentaremos. A diferença é que nós temos condições de enfrentar. Então, uma enfermidade, uma desestabilização na família, um problema financeiro, todos nós podemos passar por isso, estamos sujeitos a isso, sujeitos à circunstância, independente se é a pessoa mais consagrada do mundo, ela está sujeita a essa circunstância. Qual é a diferença? Que na vida de oração dessa pessoa, ela tem forças para enfrentar essa situação que outras pessoas que estão afastadas de Deus não têm, porque a força humana é limitada para enfrentar isso aí. Nós estamos com 150 pessoas ao vivo. Eu vou pedir para você que ainda não compartilhou esse devocional, compartilhar com alguém, enviar aí para uma pessoa especial ou para algumas pessoas especiais. Então Jesus, ele sabendo disso, ele sempre priorizava a oração. Se você quer vencer as batalhas, né, da mente, do seu coração que se apresentam a você, você precisa trazer para você a palavra, porque a palavra ela é um alimento para nossas vidas, e você precisa trazer a oração, porque a oração é essa conexão direta com Deus. Nós oramos através do nome de Jesus, conforme Jesus nos ensinou, ele nos passou a fórmula da oração e nós fazemos essa oração. Um outro texto que eu quero ler com vocês sobre Jesus ainda, Lucas capítulo 5, versículo 16. E eu oro realmente para que você, agora, nesse momento, através desse devocional, comece a sentir no seu coração um grande desejo de poder orar, de buscar Deus, de você aumentar realmente a sua intimidade com Deus através da oração, e você possa experimentar realmente essa intimidade profunda com Deus. Lucas 5,16 diz o seguinte: depois da cura de um leproso, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então tinha momentos que Jesus estava cercado de pessoas, e tinha momentos que Jesus se isolava para poder orar. Se isolar não é sinônimo de depressão, não. Pessoas com depressão se isolam, mas não quer dizer que quando você se isola, você está com depressão. A não ser que você se isola para lamber as feridas ali, as dores do seu coração só, ou então para fazer coisas erradas, ruins. Mas se você se isola para você poder ter um tempo de intimidade com Deus, isso é positivo, isso é muito bom para você, essa intimidade com Deus. Eu quero ler outros textos bíblicos da vida de oração de Jesus que vai nos ensinar. Por exemplo, João. Vamos lá em João. Eu vou ler vários textos agora, vai ser difícil de você marcar todos aqui. Mas preste atenção. João capítulo 6, versículo 11. Olha só o que o texto bíblico me ensina. É a multiplicação dos pães. Jesus recebe ali aquela doação daquela criança, daquele menino, 5 pães e 2 peixes, e ali ele faz uma oração. Quer ver o versículo 11? Então Jesus tomou os pães, deu graças, olha só, deu graças, e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então Jesus pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes, fez uma oração de gratidão, junto com todo mundo. Ou seja, é uma oração de consagração, uma oração coletiva, feita com todo mundo ali em gratidão. Essa oração trouxe naquele momento a fé suficiente para a multiplicação daquele alimento. Você precisa de multiplicação na sua vida? Traga sobre a sua vida a oração de gratidão.
Comece a agradecer por aquilo que você ainda não tem, mas usando aquilo que você já tem. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família e por tudo que a minha família viverá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela provisão que nós temos e pela provisão que chegará. A oração de gratidão. E na sequência, depois disso, vamos lá para Mateus capítulo 14, versículo 23. É a mesma passagem da multiplicação. É a mesma passagem da multiplicação, depois da entrega dos pães. Versículo 23 diz assim, aí tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. Depois desse tempo, junto com os discípulos, aquela multidão, Jesus também se retirou para orar. Você tem uma vida de oração? Você cultiva isso? Você propositalmente separa um momento para você orar? Você deveria fazer isso, separar um momento para orar. Talvez, algumas dicas aí para você manter uma vida de oração. Talvez você não consiga fazer isso pela manhã, amanhã é muito corrida, até botar as coisas tudo encaminhando. De repente você pode acordar uma meia hora mais cedo, fazer teu café ali, ter um momento de oração. Eu sei que muitos aqui estão junto com a gente aqui, orando, intercedendo. Esse momento também utiliza como um tempo devocional, é um tempo devocional. Mas você também pode ter outros momentos junto com Deus, orando. De repente você, aquele horário finalzinho da tarde, chega do trabalho, você se ajeita, talvez é o melhor horário para você orar. Tem um tempo de oração ali que você pode ficar um tempo sozinho, que seja 10 minutos. De repente você tem essa oportunidade aí na tua cidade, com a tua igreja. De repente a sua igreja fica aberta durante o dia. Você tem aquele horáriozinho do almoço que sobra um tempinho. Você passa lá, tem um tempo de oração. Ou à noite, antes de dormir, ou um período da noite ali que você acha adequado, ou você tem pessoas que acordam de madrugada para isso. Você separar esse tempo de oração. Por que eu estou dando essas dicas para vocês? Se você tem a disciplina da oração, te ajuda a vencer as batalhas da mente. Quantas pessoas aqui estão lutando contra opressões, pressões, contra enfermidades, contra vícios, contra situações que estão atormentando a sua mente? A oração é uma chave para a nossa vida e nos ajuda. Usando ainda o exemplo da vida de Jesus, em Mateus 26, eu só vou citar esse aqui eu não vou ler. Jesus está num dos momentos de maior pressão da vida dele. Jesus está prestes a ser preso e ser crucificado. Aqui oremos, a Sônia também está pedindo oração, oremos, pastor Fernando, por Israel, misericórdia, Jesus, com tantos inocentes mortos, enfim. Querido, imagine você sabendo de tudo o que acontece nesse mundo como Deus sabe. Imagina como estaria o seu coração. Imagina se você soubesse de todas as maldades que acontecem aí no teu bairro, entre pessoas, abusos de criança, violência contra alguém, às vezes assassinatos, às vezes golpes. Se você soubesse de tudo, você não suportaria. É por isso que Deus, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Ele nos deu uma solução, se chama Jesus. E através desse caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. E é por isso que você está aqui hoje como um cristão. Você que conhece o caminho está preparando agora esse caminho, porque Jesus voltará a buscar a sua igreja, as pessoas que se entregaram para Ele. Quando você entrega o seu coração para Ele, você precisa ter uma vida de oração. E daí você olha para a vida de Jesus de oração, Getsêmani, Mateus 26, a pressão que Jesus está vivendo.
Mas naquela pressão, o que ele está fazendo na pressão? Ele não está tomando um gole. Ele não está indo para droga. Ele não está jogando conversa fiada. Ele não está murmurando, reclamando. Jesus, no momento de aflição, sabe o que ele está fazendo? Dobrando os joelhos. A Bíblia fala que ele está, a aflição tão grande, está suando gotas de sangue. E ele está falando com o Pai. Ele está falando com o Pai e está cumprindo o propósito da vida dele. Ele veio para isso, para buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, mesmo no momento de pressão, é igual nós estamos vivendo agora um momento de pressão mundial, nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que clamar, nós devemos clamar, nós devemos interceder, porque é a oração dos santos que ainda mantém esse mundo de pé. Se você tirar a igreja, tirar o Espírito Santo, né? Se você tirar a igreja ou tirar o Espírito Santo aqui dessa terra, acabou. Não sustenta mais. Ainda é retida uma quantidade de maldade nesse mundo, porque tem a igreja, tem o Espírito de Deus, tem a igreja que intercede. A tua oração literalmente pode salvar uma vida. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Então a oração não é para você seguir um programinha da igreja. Ah, porque o pastor está falando, porque a minha igreja está falando. Não, a oração ela é essencial para a vida do cristão e para a igreja, porque é essa conexão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas dificuldades. Outro lugar que Jesus orou, e aí você vai se impressionar. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esse eu vou ler. Lucas 23, 34. Olha só. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus está na cruz, sendo crucificado, e ele está orando. Pai, perdoa eles, esses que estão me matando. Perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Essa oração de Jesus, talvez ninguém aqui tem condições de fazê-la naturalmente. Só através do Espírito Santo de Deus. Jesus está na cruz, orando por mim, por você, orando pelas pessoas, porque foram os nossos pecados que mataram Jesus. Não foram os romanos, não foram os judeus. Foram os nossos pecados. E todos nós somos ou fomos pecadores. E agora nós somos filhos da graça de Deus. E aí, por fim, tem uma oração, né, conhecida mundialmente. É a oração do Pai Nosso. Essa oração, os discípulos de Jesus, Mateus capítulo 6. Os discípulos de Jesus, eles pedem a Jesus, nos ensine a orar. E Jesus, então, naquele momento, ensinou os discípulos a orar. A gente repete essa oração, não tem problema nenhum repetir. É um texto bíblico, é recitar um texto bíblico. De maneira alguma. É uma oração de unidade cristã, não tem problema nenhum. Tem pessoas que não pode repetir. Claro que pode repetir, é a Bíblia, é versículos bíblicos, você pode repetir quantas vezes você quiser. É melhor você repetir isso aqui do que uma música sertaneja. Pronto. Mas é claro que a oração do Pai Nosso, ela está nos ensinando princípios da oração. Princípios de eu falar com Deus. Eu entendo que na oração do Pai Nosso tem um grande ensinamento, porque também é a palavra de Deus sendo ensinada. Então é a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar. E aí, o que é, como pastor aqui para você, o que eu quero ensinar para você através disso? Estabeleça um tempo de oração e ore. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Mas você precisa se conectar com Deus, você precisa orar. Para suportar as tentações, as pressões, para conseguir suportar as frustrações, para conseguir vencer os desertos, é a oração.
Você precisa trazer a vida de oração para o seu coração. A oração, ela é antidepressiva, a oração, ela é anti-ansiolítica, a oração, ela é anti-tempestades, a oração, ela é protetora, a oração, ela é salvadora. Então, cada um de nós aqui, eu sei que há pessoas aqui enfrentando depressão, enfrentando câncer, angustiadas com alguma situação da família, com situações para resolver, situações interiores. Todos nós somos seres humanos. Hoje tem uma discussão de gênero, né? Qual gênero? Qual gênero? Nós temos um único gênero. Nosso gênero é humano. Nós temos dois sexos, o sexo masculino e o feminino. Mas nós temos um único gênero. E o gênero é o gênero humano. E como gênero humano, nós estamos nesse mundo que está falido. Nesse mundo que está maculado, marcado pelo pecado. Somente uma vida de oração e da palavra pode resgatar esse mundo e levá-lo para mais perto de Deus. E de fato, a nossa casa não é aqui, nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é o céu, a eternidade. Nós estamos aqui nos preparando para isso. Você não pode perder isso. A igreja, ela anda frustrada porque ela colocou a esperança dela aqui nesse mundo. Colocou a esperança dela aqui nessa terra. Colocou a esperança, quando eu digo igreja, estou falando de uma estrutura, estou falando de nós. Colocou a esperança dela numa pessoa, em pessoas, em dinheiro, em as coisas boas desse mundo que podem acontecer. E acontecem. Hoje é o melhor dia da nossa vida, o Senhor está com a gente. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Nós também, nós estamos com uma viagem marcada para Israel, agora dia 5 de novembro. Uma viagem do nosso sonho. Nós não vamos mais agora dia 5 de novembro. Nós vamos agora prorrogar essa viagem por causa da guerra. Eu poderia estar aqui, mas puxa, como Deus, por que Deus fez isso comigo, não fez com o pastor Márcio Valadão? Por que Deus fez isso comigo, não fez com o pastor Luciano Subirá, que vai lá sempre para Israel? Não vou reclamar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar porque nós somos filhos de Deus, a nossa identidade é essa. Nós somos filhos de Deus. E o Filho de Deus ora em todas as circunstâncias, com lágrimas nos olhos, como o profeta Daniel, com um sorriso no rosto. Obrigado, Senhor. Deus é bom demais. No momento de um nascimento, nasceu aí, quem já passou por isso, né? Nasceu ali um príncipe, uma princesa, um filho, um neto, que coisa mais linda. Obrigado, Deus, por esse filho que nasceu. Mas também no momento de um velório, quando a gente está ali, Senhor, não tem palavras, não consigo suportar. Nós oramos, nós devemos orar em todo o tempo. A Bíblia fala, orai sem cessar. Te ajudou? Te inspirou a ter uma vida de oração? Não é na sua força, mas com o seu primeiro passo. Tem que ser o seu primeiro passo. Nós vamos orar agora. Já deu nosso horário. Nós vamos orar. Eu quero que você, se você quiser, compartilhe aqui, né, os seus pedidos de oração. Nós vamos orar por você. Hoje nós estamos aqui demos aí 150 pessoas ao vivo com a gente. E eu sei que esse grupo é maior do que a gente imagina, porque tem aí os filhos, tem os netos, tem o esposo, a esposa que está junto assistindo, pessoas estão no carro com outras pessoas assistindo, pessoas que ainda vão assistir. Então que hoje você seja inspirado a orar. Você que está enfrentando aqui depressão e ansiedade, está enfrentando enfermidades, você que está enfrentando câncer, você que está aí lutando contra batalhas interiores, nós vamos orar por você também, porque você não está só, né? Você não está sozinho. Nós estamos unidos aqui em oração. Em nome de Jesus. Estou vendo aqui os pedidos que você está colocando. Você pode parar um minuto aí para a gente orar junto?
Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, a vida dos seus filhos. Senhor, que essas pessoas estão sofrendo com depressão, com ansiedade, recebam agora um alívio. Recebam do Senhor, Pai amado, a graça, a presença do Teu Espírito Santo, que traga cura sobre elas. Senhor, pessoas que estão enfrentando câncer, enfrentando, Senhor Deus, enfermidades, infecções, dores, problemas físicos, recebam do Senhor agora a cura, Deus, em nome de Jesus. É a presença do Senhor que se manifesta nas nossas vidas aqui nessa terra. Nós estamos aqui como luz do mundo, como sal dessa terra, representando o Senhor e manifestando a sua glória. Quero pedir ao Senhor que traga proteção sobre cada um dos teus filhos, bênção sobre eles. Nós oramos também, Senhor Deus, por essas famílias, crianças, mulheres, homens que estão nesse ambiente de guerra. Aqueles que estão sendo usados como escudos, Pai, palestinos que estão sendo usados como escudos. Senhor, tira eles de lá com mão poderosa, livra eles, Senhor Deus, de todo mal. Senhor Deus, nós oramos por Israel, oramos por aquelas famílias que estão sendo atacadas, aqueles que estão desaparecidos. Senhor, de uma maneira poderosa, traga-os de volta para casa. Nós declaramos a paz. Senhor, nós oramos também sobre o nosso coração, as guerras do nosso coração, que haja paz dentro do nosso coração. Eu abençoo os teus filhos hoje, trabalho deles, provisão, traz a prosperidade, abençoa eles. Senhor Deus, que haja multiplicação na sua casa, que haja a bênção dos céus, Pai, sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, 6h59 da manhã. A gente vai continuar ajudando você a conhecer mais a Deus e a fazer Ele conhecido. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.